um canivete que pra mim já teve seus altos e baixos, eu confesso, viu? Eu sou absolutamente apaixonado por ele, mas eu sei que ele tem alguns contras que me irritam um pouco, dos quais eu vou falar nesse vídeo. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Doberman por aqui para mais um review de canivete. Dessa vez é o Nautica Scaf. É um canivete que para mim já teve seus altos e baixos, eu confesso, viu? Eu sou absolutamente apaixonado por ele, mas eu sei que ele tem alguns contras que me irritam um pouco, dos quais eu vou falar nesse vídeo. Ele é um canivete de fabricação nacional, com 19,9 centímetros quando aberto, ele tem fechado 11,5 centímetros. É um peso leve, viu cara? Não é pesado não, apenas 100 gramas aí. De lâmina 8,5 centímetros, a lâmina dele é de aço inoxidável. Então quer dizer, a Nautica também não disponibiliza, assim como a exemplo de outros canivetes da linha, infelizmente ela não disponibiliza o tipo de aço, né, que é utilizado para a confecção da lâmina aí. O cabo dele é um cabo muito interessante, que é de alumínio anodizado, né, mas que marca, viu? Esse alumínio ele tende a marcar, né, com o tempo e tal. Mas mesmo assim, cara, eu acho fenomenal. Eu gosto de laranja, deu para perceber, né? E eu gosto muito da cor laranja e eu acho que caiu muito bem para esse canivete. O drop point dele é muito bonito, formato de lâmina também muito bonito. É um liner lock, né? Como vocês podem ver aí, deixa eu aproximar o foco, cadê você? Aqui, ó. É um liner lock e é um liner lock fino, viu cara? Não é um liner lock grosso não. O que pode ocasionar alguns problemas assim também, né? Quer dizer, se você perceber, o liner lock dele já avançou um pouco. Se avançar um pouco mais, ele cai num espaço aqui que tem entre a lâmina e a guarda, tá? E isso aí inutiliza o canivete, né? Fazendo com que você tenha que comprar outro. Ele não tem os liners dos dois lados, né? Ele só tem o liner de um lado, tá? Como vocês podem ver aí. Tá vendo aquilo que eu falei a respeito do desgaste, né? Já dá pra ver por aqui, tá? É um canivete que eu já usei em EDC também, cara. É o que eu falei. Eu gosto muito dele. Tem alguns pontos contras, mas é um canivete que eu realmente sou fã. A guarda dele aqui, né? O material da empunhadura é preso só por esses 3 parafusos aqui, tirando o pivô, né? E aqui o stop pin dele já é incrustado, vamos dizer assim, na empunhadura, tá? É bem interessante. O clipe dele de metal e bem duro, por sinal, tá? Já usei ele bastante, mas mesmo assim dá pra ver, né? Som bem firme mesmo. Tem algum desgaste aqui, um desgaste nos parafusos e tal, mas é normal, né? O desgaste de uso é normal. E os pontos, vamos começar pelos pontos contra, no que concerne, por exemplo, a retenção de lâmina, tá? A retenção de lâmina desse canivete aqui não é legal não, cara, tá? A retenção dele não é das melhores, tá? Então, para quem gosta de flipar o canivete e já abrir, né, dessa forma, vai funcionar muito bem. Mas para quem se preocupa um pouco com a retenção de lâmina, dá pra ver aqui, ó. Tá vendo? Ó, é quase, ó. Eu tenho que praticamente vir com a lâmina toda para baixo. E ela, ó, agora que ela reteve um pouquinho, mas cara, é coisa mínima. Então a retenção de lâmina é uma coisa que me preocupa um pouco nesse canivete aqui. Tanto que eu uso no pouchzinho dele, volta e meia, quando eu deixo na mochila ou algo do gênero, eu deixo no pouch, né? Que é a bolsinha dele e tal. Outro ponto que eu acho que é eu não sei se... Eu já vi muita gente que tem esse canivete reclamando, né? Ele tem aqui, como vocês podem ver, a alça pro flip aqui, né? Sabinha do flip. Porém, o que acontece? Ele não tem abertura assistida, ele é rápido sim, tá? Mas ele não tem abertura assistida, ele tem thumb stud dos dois lados, tá vendo?
né? Então, canhotos, destros, vão ficar felizes aí. A única diferença é que não dá pra você mudar o clipe, né, pro outro lado. Então, quem é canhoto vai ter que se adaptar de alguma forma e tal. Mas o que acontece? Voltando ao flip, ele tem esse flip, cara, só que esse flip, tá vendo? Esse flip não flipa, na verdade, né? Então o que acontece? Esse flip funciona quando você acrescenta um jogo de pulso, né? Fazer de frente a câmera aqui, aí, é duro, mas funcionou. Se você acrescentar um pequeno jogo de pulso, o flip vai funcionar. Porém, não é todas as vezes também, enfim. Dependendo da posição do teu braço também. Então quer dizer, tá vendo? Então ele vai funcionar. Não é o ideal, mas podia ser melhorado. Não sei se aumentar a alavanca aqui melhoraria alguma coisa. Não tornar ele um canivete assistido, porque sairia das características do próprio SCAF, mas fazer com que esse flip fosse mais eficiente. Um outro detalhe são os hotspots, cara. Esse canivete, para uso normal, ele não vai te agredir as mãos, mas esse canivete ele costuma morder, cara. Quando eu digo morder é o seguinte, você tem um flip dele, vamos aproximar o foco aqui para vocês. Você tem um flip, o clipe dele, e esse clipe, cara, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, o acabamento dele é muito ruim, cara. Ele é um acabamento muito agressivo. Então ele é cheio de canto vivo, cara. Isso aqui, quando tu vai pegar ele no bolso ou alguma coisa assim, antes de eu utilizar ele na capinha dele, eu deixava ele no bolso, né? Cara, ele agride mesmo tua mão, cara. Principalmente essa parte do clipe, tá? Principalmente essa ponta aqui. Então, às vezes você... Especial cuidado, então, se você for encostar no carro de um amigo e você estiver utilizando isso aqui. Você vai ter que pagar a pintura para alguém aí, tá? Esse clipe é realmente, tanto que eu tenho um projetinho aí de retirada dele e vou ter que limar essas partes aqui, porque eu acho que vão melhorar, né? Mas ele realmente é muito agressivo. Algumas partes também aqui do alumínio, tá? Do alumínio da carcaça dele também são muito agressivas, cara, tá? E machucam mesmo, assim, não é uma questão de falar, ah, mas pô, isso é frescura. Pô, você tá pagando um canivete, você tem que ter alguma coisa que vai ser suave ao toque, né, cara? Para quem gosta de utilizar canivetes como nós, né? Eu acho que é legal você ter uma peça que você pode ficar flicando ela, cara, que você pode ficar, sabe, com ela na mão ali, trabalhando, fazer um trabalho mais longo e tal, sem que o canivete te machuque, né? E não só no clipe dele, é um acabamento ruim, cara. Um acabamento que machuca as mãos e tal. Até quando você vai pegando dentro do bolso, assim, se você for inadvertidamente muito rápido e tal, você pode acabar se machucando, tá? E um outro detalhe é no próprio liner lock. Ele tem uma característica nesse liner lock dele aqui, que é o seguinte, cara. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu acho que dá pra ver. Ele se estende aqui um pouquinho pra fora, tá vendo? Nessa parte aqui. Eu vou utilizar um outro canivete meu para apontar para vocês aqui. Bem nessa parte aqui, tá vendo? Bem aqui, ó. Tá? O que acontece? Isso aqui, quando você vai destravar o canivete, dependendo de como você pegar nessa parte, vai machucar também, tá? Vai machucar também. É uma característica dele. A estria que tem aqui não é agressiva não, cara, muito pelo contrário. Porém, essa parte do liner aqui machuca, cara. Fica essa pontinha aqui, isso aqui machuca mesmo, cara. Um outro detalhe, um outro ponto contra desse canivete é essa protuberância aqui no final da lâmina, que seria uma guarda, né? Que sinceramente eu não entendi muito bem pelo seguinte. Quando você, primeiro que ela não funciona muito bem como uma guarda, né? Tende a machucar a ponta do dedo. Como vocês estão vendo aqui, se você fizer um pouco de força, ela machuca a ponta do seu dedo, dependendo de como você estiver utilizando o canivete. É claro que você não vai abusar dele, porém machuca. Atrapalha também na pegada. Atrapalha também na pegada. Então, quer dizer, você tem gente que, como eu, por exemplo, determinados cortes eu gosto de fazer com o dedo bem montado em cima da lâmina, cara, para te dar mais firmeza, né? Mais precisão. E essa protuberância da lâmina aqui atrapalha,
tá? Atrapalha para esse tipo de corte. Assim como essa guarda aqui, que é o flip, né? Que é o flip, que é utilizado como flip, que também o formato dela não é dos mais agradáveis não, cara. O formato chapadão aqui, e não é dos mais agradáveis não, dependendo do tipo de corte que você vai fazer com esse canivete, isso aqui incomoda um pouco, tá? Não é dos mais agradáveis assim. Claro, pro corte com frutas e tal, coisas leves, cara, você nem vai perceber, pelo menos não esses aqui. O do clipe dá pra perceber sim, tá? Do clipe, mesmo com cortes leves, você consegue perceber que incomoda um pouco. Agora, os da guarda aqui, não, os da guarda são tranquilos, até porque você vai utilizar o canivete mais ou menos nessa pegada, né? Então, não incomoda muito não. Outro ponto contra seria o sistema do alumínio anodizado, né, cara? Essa empunhadura dele, ela é linda, pelo menos na minha opinião. Eu acho ela muito bonita. Porém, o que acontece? Ela é bem escorregadia, principalmente quando você está com as mãos molhadas, suadas, enfim. Quando você tá... Eu já utilizei ele na cozinha e é um canivete que, cara, ele fica muito bem afiado. Porém, quando você está cortando, por exemplo, frango, ele tem a gordura do frango, né, cara? E aí o que acontece? Você utiliza esse canivete aqui, ele começa a escorregar na mão, né? Ele fica bem escorregadio. O que me faz dizer o seguinte, cara, que ele também não é um canivete que eu recomendo para defesa pessoal, não, tá? Visto que ele tem essa tendência a não ter um grip suficiente na guarda dele, cara, apesar de ter uma lâmina legal, né, de 8,5 cm e tal, mas não é um canivete que eu recomende para defesa pessoal. É claro, você pode utilizar, pode, mas não seria um canivete que eu diria, olha, eu vou comprar um SCAF para defesa pessoal, né? Não é um canivete para isso não, cara. Outro ponto contra dele é esse detalhe aqui, cara, do vazadinho aqui na lâmina, tá vendo? Fica lindo, né? Fica bonito realmente, é um trabalho legal, bem feito, né? Não sei como é que é feito, qual é o procedimento que eles utilizam, mas ele tem um ponto contra, cara. Quando você está num acampamento, por exemplo, você tem que manter o teu equipamento mais limpo possível, né? E isso aqui permite uma entrada de sujeira na lâmina, cara, que é brincadeira. Numa pescaria, então, é um inferno limpar isso aqui, cara. Sem brincadeira, é muito ruim, cara. Então, não sei se a náutica de repente utilizasse só a pintura ao invés de utilizar esse detalhe aqui, porque isso aqui acumula sujeira. Então você vai para uma, duas pescarias, se você não limpar isso aqui direito, isso aqui vai tampar até a sujeira, tá? E pescaria, peixe ainda mais oleoso e tal, é meio complicado assim, não acho muito legal não. É bem difícil de limpar, não é fácil de limpar, principalmente quando entra nas partes mais apertadinhas aqui desse recorte, cara. Dessa parte vazada, aí é fogo. Enfim, esses são os pontos que eu não gosto, tá? Agora vamos para os pontos que eu gosto desse canivete. Primeiro, ele tem um visual que me agrada bastante, cara. É um visual moderno, é um visual bonito. Poderiam colocar o clipe na outra posição também, né? Para facilitar aí para os canhotos. Não ia mudar muita coisa para eles, né? Mais 3 furos aqui. O cara pode até fazer essa manutenção se quiser, viu? Essa manutenção não, essa alteração, né? O formato da lâmina é um formato muito legal, cara. O corte para frutas, para um corte em geral, cara. Mesmo quando você está trabalhando com ele na cozinha, é um canivete que permite um trabalho muito tranquilo, cara, muito suave, sabe? Tirando o clipe dele, que, né? Pega na mão aqui, mas é um canivete muito legal, cara, que permite você trabalhar na cozinha, permite você trabalhar no acampamento ou na pescaria, assim, de forma muito suave no que concerne ao formato de lâmina, tá? É um formato de lâmina muito bom de você trabalhar. A fiação dele, apesar de eu não saber qual é o aço que é utilizado, cara, mas uma coisa eu digo pra vocês, é um dos canivetes que mantém muito bem a fiação, cara, muito bem mesmo. Ele é um canivete que você afia ele e ele se mantém afiado por um bom tempo. Claro, você tem que tomar cuidado com o uso geral que você vai dar para ele, né, cara? Se você começar a cortar peixe em cima de pedra,
e deixar a lâmina ficar batendo na pedra, é óbvio que o seu canivete vai ficar, vai perder a lâmina, né? Vai perder o fio. Mas se você não fizer isso, cara, é fenomenal. Um outro detalhe muito interessante que eu acho muito legal desse canivete, cara, é folga na lâmina. Não existe nem lateral, nem no movimento de sobe e desce, de abre e fecha do canivete, cara. Folga na lâmina é zero. Muito legal isso. E o pivot pode ser ajustado, tá? Ele pode ser ajustado e você pode desmontar o canivete. Eu só não sei como é que fica na questão desse stop pin aqui, né? Porque ele é incrustado aqui. Eu não sei se você tem que forçar e aí pode... Eu nunca desmontei o meu, mas aparentemente você pode desmontá-lo. Se bem que, cara, uma coisa a Nautica acertou em cheio, cara. Você não tem backspacer aqui atrás, então na hora de limpar o canivete, nessa parte traseira aqui, é muito simples, cara. Isso facilita muito, cara. Facilita muito mesmo. Tirando essa partezinha aqui de cima. Mas pra limpeza geral, cara, é fantástico. É muito fácil de limpar também, tá? E é isso, galera. Esses são os pontos a favor do Nautica SCAF, que é um canivete que já está aí no mercado já faz tempo. É um canivete que eu tenho já faz tempo também. Eu não utilizo muito ele não como EDC. O meu EDC continua sendo ainda o bom e velho Healer, né? Para quem não sabe, é esse brinquedinho aqui, tá? O bom e velho Healer continua sendo meu EDC no dia a dia aí, né? Meu everyday carry aí. Mas o SCAF é um canivete que eu recomendo. A partir do momento que você compre, preste atenção só nos detalhes aí, né? Para ver se ele não machuca você, como é que tá a retenção de lâmina aí. Mas é um canivete muito legal, cara. Se a Nautica mexer em pequenos detalhes dele, cara, vira top de linha. Um canivete muito bom, muito legal, muito bem feito, muito bonito. Parabéns, Nautica. Só atenção aí em alguns pequenos detalhes aí que nós, aficionados por facas, canivetes e afins, vamos adorar. É isso aí. Galera, um abração, até mais, obrigado por assistir.